Mobilidade. Prefeitura promete 50 novos pontos de ônibus para Jacareí. Solidariedade. Grupo de amigos se reúne para ajudar asilos. Saúde. É chegada a época dos escorpiões, fique atento. Inclusão. Conheça um pouco do universo de um deficiente visual. É lei. Locais de comercialização de cobre devem fazer o registro de procedência do material. O seu jornal Notícias de Jacareí começa agora. Olá! Em Jacareí já vigora a lei que determina o registro de procedência de materiais ferrosos comercializados na cidade. Conheça os detalhes da lei na matéria a seguir. Desde o mês de dezembro de 2018, quaisquer materiais e artefatos de ferro ou resíduos e fios de cobre terão que passar por um registro de procedência na hora da compra por parte de estabelecimentos comerciais que trabalham com reciclagem na cidade. A medida foi proposta por meio de projeto de lei na Câmara Municipal de Jacareí. A princípio, o projeto desta lei havia sido arquivado após parecer do jurídico da Câmara. Com a assinatura do vereador Juarez Araújo e de outros 6 parlamentares, foi possível colocá-lo novamente em votação, com algumas modificações. Após aprovado aqui na Câmara, o projeto foi para a Prefeitura, foi sancionado pelo prefeito Isaías Santana e publicado no Boletim Oficial do dia 23 de novembro de 2018. A nova lei tem o intuito de coibir compra e venda de produtos de origem duvidosa, além de frear os furtos de materiais como tampas de bueiro, peças, alças e placas de cemitérios, fios de telefone e energia elétrica. Para isso, há 2 alternativas. A primeira delas é realizar o registro de forma manual em livro ou caderno, e a outra de modo digital, em sistema informatizado mantido pelo estabelecimento. Ambos precisam contar com dados do responsável pelo fornecimento, como nome, RG, CPF, endereço e telefone. No caso de uma fiscalização, seja ela por parte do município, até mesmo do Estado, no caso da Polícia Militar, alguma coisa nesse sentido, uma denúncia de alguém, e for vistoriar esse comércio, a pessoa tem ali, não, eu comprei, eu estou com o material, mas eu comprei de fulano. Então ele tem a procedência do material. Para João Gonçalves dos Santos, dono deste local que realiza a compra de materiais para reciclagem, a lei é importante pois protege seu próprio negócio. Apesar de já tomar esse tipo de cuidado, ele acredita que a regulamentação ajude a consolidar esse trabalho nos estabelecimentos. Quando é coisa suspeita, a gente não compra, né? A gente fica sem comprar. Só compra se for coisa mais de firma, que já tem uma procedência, aí a gente compra. Vai ser boa, né? Que aí já inibe, né, as pessoas que roubam e traz. Então já tem pega os documentos deles, já fica bom. Quem não se adequar à lei estará sujeito a multa de 5 VRMs por quilo de cobre ou ferro sem registro, ou seja, R$ 324. A penalidade ainda poderá ser aplicada em dobro no caso de reincidência. A gente acredita que vai diminuir um pouco essa situação, porque se o cara furta ali, ele furta para vender para alguém, tem alguém que vai comprar esse material. E se esse alguém faz um cadastro dessa pessoa que vai vender para ele vai acabar inibindo essa situação, eu tenho certeza disso. Relembrando que o objetivo da lei é evitar que esses materiais ferrosos, em especial o cobre, presente nas fiações elétricas, seja roubado e revendido. E 50 novos pontos de ônibus serão implantados na cidade e entregues já no início deste ano. Como será a estrutura desses locais de espera, você confere agora. No começo do governo Isaías Santana, a Secretaria de Mobilidade Urbana iniciou o trabalho de mapeamento dos pontos de ônibus de Jacareí, para o planejamento de ações e melhorias para esses locais. Nós estamos iniciando um trabalho essa semana de contagem do número de pontos de ônibus. Depois de quase 2 anos, procuramos a pasta para ver o andamento deste trabalho. Segundo o secretário Edinho Guedes, o levantamento sobre os pontos de ônibus de Jacareí já foi feito e mostrou alguns caminhos para o futuro. Então, foi feito esse mapeamento, esse levantamento completo, né, dos 1.138 pontos de ônibus que haviam na cidade. Hoje são 1.148, a gente aumentou mais 10 paradas. Desse 1.148, algo em torno de 380 tem cobertura. Importante frisar que nem todos os pontos de ônibus precisam ter cobertura, porque alguns são só paradas, descidas e tal.
Então, agora a gente fez uma segunda pesquisa de avaliação de qual é o número de população que fica de fato em cada ponto de ônibus para definir o número de ônibus que de fato precisa, de ponto de ônibus que precisa de abrigo. Por contrato, a empresa que presta serviço de transporte público na cidade tem o dever de entregar 10 abrigos por ano ao município. Por isso, a prefeitura abriu licitação para novos abrigos na cidade. Esses novos equipamentos prometem ser inovadores. Agora, esses novos abrigos já chegam com a iluminação, com LED, com energia fotovoltaica, ou seja, a bateria vai ser carregada com energia solar. Alguns abrigos com carregador de celular, os abrigos nas regiões centrais. E o serviço que a gente está contratando já está incluso a instalação com acessibilidade, que é muito importante também. Então, a localização da cadeira de rodas, hoje o cadeirante tem que ficar fora do abrigo, né? A gente não tem abrigo acessível na cidade. Então, tudo isso foi identificado nessa nossa pesquisa, gerou essa ação corretiva que foi a licitação, ela já acabou. Nós já demos a ordem de serviço, são 30 dias de produção e os primeiros 10 vão ser entregues em dezembro e os próximos 40 em 2019, a gente espera em janeiro, fevereiro. Mas por enquanto a situação que vemos muitas vezes é como essa aqui no Nova Esperança, onde o cadeirante fica sem acesso ao abrigo e com o sol forte no rosto. Outra situação é o munícipe com mobilidade reduzida e dificuldades para acessar o ponto. Tinha que ser um ponto melhor, uma cobertura melhor, um banco melhor, porque às vezes você está sentado aqui, chega gente com criança, você é obrigado a dar um lugar para a pessoa sentar. Se chove, molha tudo. Precisaria de uma cobertura melhor. Vai fazer um ponto igual tem lá no centro, lá que melhor situação. E tapar esse buraco aqui, ó. Que vira e mexe, tem gente tropeçando aqui, ó. Cadê? Não tinha que ter uma rampinha aqui? Cadê a rampa daí? A falta de acessibilidade desses locais é algo que Edinho comentou e que entrou na licitação feita pela prefeitura para os novos abrigos que serão construídos. E de fato, os abrigos não têm acessibilidade em Jacareí. E nós tivemos o cuidado nessa licitação de já incluir esse serviço. Então tem o piso tátil, que não é só questão cadeirante, também tem a pessoa com deficiência de visão. O piso tátil é muito importante para ela chegar até o abrigo com segurança, não atravessar e cair na rua, então ter o piso para ela parar e saber qual é o limite da onde ela vai embarcar no ônibus. Então tudo isso já está previsto nesse projeto e ele vai ter muito mais acessibilidade. Todos os novos 50 abrigos vão ter muito mais acessibilidade, 100% acessível conforme a BNT. Porém, a grande questão é por quanto tempo esses novos pontos serão preservados, pois o vandalismo ainda é um dos principais vilões de investimentos em estrutura para a população. É uma falta de bom senso, de consciência, de responsabilidade e de respeito, né? Uma pessoa que quebra algo que é público está desrespeitando a cidade inteira. Então, por isso que é importante a gente não ser conivente a isso, aquele que vê uma situação dessa, fazer a denúncia à Guarda Municipal, à PM, depredação do patrimônio público é um crime previsto no Código Penal brasileiro, né? Então que essas pessoas possam ser responsabilizadas, como também já acontece com pichação, tal, então que esses atos todos que enfeiam a cidade, né, que possam ser diminuídos ou de preferência cessados, para, como você falou, o dinheiro público possa ser investido em coisas que melhoram a vida do cidadão, não a gente manter o que já existe. Os pontos de ônibus, então, serão modernizados e acessíveis às pessoas com mobilidade reduzida. E, já que o assunto é inclusão e mobilidade, vamos entender um pouquinho do universo de uma pessoa cega. A TV Câmara foi até a casa do Nicolas, um munícipe aqui de Jacareí, para mostrar para você como é a rotina de um cidadão que tem a visão comprometida. Será que os pássaros olham para nós e pensam que somos seres deficientes, pois não temos asas e não podemos voar por conta própria? Para nós, apenas andar não é uma limitação, mas uma característica. E entre bilhões de pessoas existentes neste mundo, por que algumas ainda insistem em ver o que é diferente com preconceito ou inferioridade? A maior limitação de um ser humano não é a falta de visão, como no caso do Nicolas. As maiores deficiências dos seres humanos estão em não conseguirem enxergar as potencialidades e riquezas nas diferenças dos outros. O Nicolas é cego, sim, mas na infância aprontava como qualquer outra criança. Eu cresci indo para a escola, quando tinha oportunidade de brincar, brincava, sempre sonhava com comunicação, desde moleque, sempre gostei de futebol, já crescia jogando bola na rua e narrando
na rua às vezes também, então... Hoje, com 20 anos, é radialista e trabalha numa web rádio há 1 ano e 8 meses, na qual apresenta um programa de esportes. Sempre gostou de comunicação e pretende continuar nesse caminho. Trabalhando em casa, editando os programas, o Nicolas faz tudo com muita agilidade e conta que sempre soube se adaptar às diversas situações que tinha de executar. O Nicolas nasceu prematuro, com 5 meses e 29 dias. Não era cego, mas por complicações após o parto e um erro médico, perdeu a visão dias após o nascimento. Pós-nascimento, eu tive 2 paradas cardiorrespiratórias. Na segunda, de aproximadamente 7 minutos, me levaram para o balão de oxigênio e não vedaram os olhos na incubadora. Como não vedaram os olhos, o reflexo foi muito forte e acabou queimando as 2 retinas dos olhos, por erro médico. E um dos problemas de uma sociedade que não sabe lidar com as diferenças é não conseguir se colocar no lugar do outro e perceber como ações simples do dia a dia podem ajudar ou atrapalhar a vida de outras pessoas. E o Nicolas nos contou um pouco de seus desafios em relação à falta de preparo do poder público, mas também em relação à sociedade como um todo. Apesar de instituições, apesar de locais que atendem portadores de deficiência, você, por exemplo... Se você for colocar a estrutura para você andar na rua, por exemplo, é muito complicado. Questão de mobilidade. Você sai na rua hoje, você vê coisas como buracos em calçadas, calçadas estreitas para você andar e às vezes isso te atrapalha. Obstáculos como lixo em cima de calçada, carro em cima de calçada. Coisas que, claro, obviamente não acontece só aqui, mas é algo que isso... obviamente pode melhorar e vai do poder público, mas vai também da população. Mas nem por isso Nicolas deixou de correr atrás do que acreditava e investir nos seus sonhos. Ele, que mora com os pais, e a irmã gêmea, Nicole, sempre teve o apoio da família. E a dona Helenice até parou para conversar com a gente sobre o filho. Então, só tenho que agradecer, porque foram muitas batalhas para ele chegar onde ele está hoje. Fomos com o Nicolas até a lotérica para pagar uma conta. E acompanhá-lo deixou muito simples, que enxergar não se trata apenas de uma questão fisiológica. Enxergar é uma questão de como você mesmo se percebe e percebe as outras pessoas ao seu redor. Algo que para o Nicolas não é um problema. O cara pode ser cego, o cara pode ser deficiente, seja lá qual for, não importa. A partir do momento que você tem um objetivo, que você tem um sonho, que você tem um desejo, você tem que lutar para chegar a alcançar aquele objetivo. Agora, como você vai fazer? É degrau por degrau. Que exemplo, hein? E parece que o assunto principal do nosso jornal dessa semana é realmente a inclusão social na área da mobilidade. Vamos assistir mais uma matéria sobre esse tema, agora abordando a obrigatoriedade de vagas de estacionamento exclusiva para idosos e deficientes e a importância de você, que usufrui dessas vagas, manter os seus documentos atualizados. Confira. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, em parceria com a Prefeitura, realizou uma série de ações voltadas à conscientização dos direitos da pessoa com deficiência. Entre elas, orientações sobre o uso inadequado das vagas preferenciais de estacionamento. O compartilhamento do espaço público tem que ser feito com respeito especial com as pessoas com deficiência, que elas têm uma dificuldade maior do que quem não tem esse tipo de deficiência e precisa então ter esse cuidado. As vagas são específicas para que essa pessoa tenha um acesso melhor aos locais que ela procura, para a sua vida, e é dever do cidadão respeitar as pessoas com deficiência. Segundo o Conselho Nacional de Trânsito, 2% das vagas de estacionamento, sejam públicos ou privados, precisam ser destinadas a pessoas com mobilidade reduzida e 5% a pessoas idosas. Dona Laide não dirige, mas acha importante respeitar a lei. Ali é aquele lugar para, já está o desenho ali para o pessoal ver. Tem que respeitar, então? Tem que respeitar. Desde novembro de 2016, depois de uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro, foi determinada a obrigatoriedade do município de fiscalizar, dentro de espaços privados, como por exemplo shoppings e supermercados, o respeito das vagas exclusivas. Locais privados a gente encontra mais dificuldade porque eles ainda têm aquele conceito que não é fiscalizado. Então,
eles ficam surpresos quando a gente chega e fala, olha, aqui a gente também pode fiscalizar, é uma lei federal. E aí as pessoas começam a ter outro olhar, né? Também para as pessoas que estão estacionando nesses locais. Então a gente tem que, não só os locais públicos, mas também conscientizar as pessoas dentro dos locais particulares. Por enquanto, em Jacareí, as multas não são aplicadas e o Departamento de Trânsito age por meio de campanhas educativas e orientações. O carro do seu Leopoldo estava estacionado em um supermercado na vaga de idoso. Ele tem a credencial, mas ela estava vencida, o que faz o documento perder o valor. Mas assim que a equipe de trânsito o orientou, ele se prontificou a regularizar a situação. Com certeza, foi muito bom, porque para mim era continuar até morrer, né? Então, a informação é importante. Muito bom, é legal mesmo, muito bom. Isso aí. Lembrando que a infração por estacionar em vaga preferencial sem essa credencial é considerada infração gravíssima. O motorista perde 7 pontos na carteira, além de pagar multa e ficar sujeito à remoção do veículo. Portanto, fique atento. Se você tem mais de 60 anos, faça sua credencial no Atende Bem Jacareí, que funciona das 8 às 17 horas e fica na Praça dos Três Poderes, número 73, aqui no centro. E no próximo bloco vamos falar sobre os cuidados com os temidos escorpiões, tão comuns nessa época do ano, e conhecer ações solidárias que acontecem em nosso município. Voltamos depois do intervalo.